Eu voltei, pessoal. Você acha que eu esqueci? Jamais. Vocês são muito importantes para mim, não é? Na verdade, vocês são meus filhos pedagógicos. A verdade é essa, tá? Não financeiros. Então não vem pedir mesada não, por favor. Mas vocês são meus filhos pedagógicos, tudo bem? Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso, legal? Então agora vamos continuar a nossa aula de agropecuária, que é a aula número 5. O que nós falamos na aula passada? Falamos sobre a parte da agropecuária moderna, não é isso? Agronegócio, agricultura 4.0, alta tecnologia no campo, elevada produtividade e produções aí extraordinárias do país, beleza? Cada ano que passa o Brasil bate recorde na questão das suas safras aí, tudo bem? Agora vamos para um outro lado. Qual outro lado agora que eu falei? Conservadora, lembra? Por que conservadora? Relacionado à estrutura fundiária do país. O que é a estrutura fundiária do país mesmo? Olha que detalhe importante. É a organização pelo tamanho das propriedades ou extensão das propriedades. O que nós falamos popularmente? Grande propriedade, média propriedade e pequena propriedade, correto? Lembra disso? Ou que nós falamos simplesmente o quê? Latifúndio e minifúndio. Latifúndio para grande propriedade, minifúndio para pequena propriedade. Certo? Isso você lembrou basicamente nesse detalhe aí. Outro ponto que vai nos chamar a atenção. Por que conservadora é a estrutura fundiária? Porque o Brasil, ele modernizou a produção, mas ele não modernizou, tá, a estrutura relacionada ao tamanho das propriedades. O Brasil tem o predomínio de latifúndios em área ocupada. Então, a principal área, tudo bem, de produção agrícola no país está na mão de poucas pessoas. Então, poucos proprietários são donos de grandes extensões de terra. E por que o Brasil há o predomínio, repetindo, isso é muito importante, predomínio de latifúndios em área ocupada? Devido a que fatores? Capitanias hereditárias, certo? Outro fator, a gente pode pensar, tem as sesmarias também, não é? Há outro fator importante, história, lei de terras de 1850, não foi? Tá? Em que a terra só pode ser adquirida por meio da compra, evitando o que mesmo? O que era mesmo? Evitando que escravos ou ex-escravos, melhor dizendo, imigrantes fossem donos de terra. Olha que terrível isso. Isso vai concentrar terra no Brasil, não é? E lembra que concentração de terra é concentração de renda. Então você já está num país marcado pela desigualdade socioeconômica, desigualdade da distribuição de renda, má distribuição de renda. Legal? E aí nós podemos pensar no início do governo militar, na década de 1960, em que é feito o Estatuto do Trabalhador, né, do rural, em que o trabalhador rural ele passa a ter os mesmos direitos do trabalhador urbano. Então o que acontece ele na entre safra, nesse período que eu não estou produzindo nada na propriedade? Infelizmente ele é dispensado, enviado para a cidade, vai morar na periferia da cidade, não é? Muitos vão ocupar as favelas da cidade, os aglomerados subnormais, por exemplo, e aí é somente contratado na época da safra, correto? E aí nós falamos do boia fria, do trabalhador volante, ou até de uma migração pendular, diariamente, campo, cidade, cidade, campo, cidade, campo. Então a migração pendular é importante. Mas junto com esse Estatuto do Trabalhador Rural, que é um ganho, isso é indiscutível, não é? Mas teve esse lado negativo de expulsá-lo do campo, tá? Devido ao custo. Nós temos o quê? O Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra foi importante no governo militar. Por quê? Porque nós vamos falar em reforma agrária. Ah, mas reforma agrária incipiente. Incipiente com C, por favor, hein? Incipiente com C significa incipiente, frágil, inicial, iniciante, quer dizer, não sai quase do papel. Mesmo o governo militar criando o quê? O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, incentivando a ocupação do Centro-Oeste, não é? Polo Centro, né? Parte do Polo Noroeste em direção à Amazônia, Polo Amazônia, incentivando a ocupação do país, mas não teve aí o desenvolvimento dessa reforma agrária tão importante como esperado. E o último fator, então, nós pensamos o quê no fator? Pensamos no agronegócio. O agronegócio, ele não vai distribuir terra, ele vai concentrar terra. Ele tem poder, capital para comprar terra, pessoal. Olha que detalhe, ele tem muito dinheiro para investir. Então vamos lá? Por que a concentração fundiária no país em área ocupada? Capitanias hereditárias, sesmarias, Lei de Terras de 1850, Estatuto da Terra,
e o agronegócio, correto? Feito? Lembrou? Ah, mas aí tem um detalhe. Tá, se o latifúndio predomina em área ocupada, então e número de propriedades? Em número de propriedades, pessoal, predomina minifúndios. Então, predomínio de minifúndios em número de propriedades, em número de estabelecimentos, certo? Então, a maior parte dos estabelecimentos rurais do Brasil estão na mão do quê? De minifúndios, que corresponde à agricultura familiar. A agricultura familiar, por que ela é tão importante, pessoal? Porque a agricultura familiar é que vai ter se desenvolvida em minifúndios, policultores, produzindo alimento. Você consome alimento da agricultura familiar, hortifruti, granjas, correto isso aí ou não? Mandioca, vamos pensar, feijão, pecuária, leiteira. Então, quem alimenta o país, de fato, quando você vai lá na produção, vai comprar hortifruti granjeiros, é a agricultura familiar, por isso que ela é tão importante ao país, entendeu? Só que ela é produzida o quê? Com baixa tecnologia, por isso que ela é tão suscetível aos fatores naturais. Choveu, perdeu tudo. Falta de chuva, caramba, também perdi tudo. Não é? Esse é o grande problema, certo? Se chove demais, o preço aumenta. Se chove de menos, o preço aumenta. Vocês observaram isso? O preço do tomate, alface, quando você vai comprar. Ah, você não vai lá no supermercado comprar, tem que ir. É importante saber como é que estão os preços das coisas, para dar valor a questões econômicas de suas famílias. Não é isso? Tem que saber o que está acontecendo com o país e saber o que está acontecendo à sua volta. Não agora é para ficar em casa, a questão do coronavírus. Tá? Mas sempre importante fazer compras. Tudo bem? Então, lembrando que essa agricultura familiar ela é chamada de campesinato. Minifúndios, policultores, produção de alimentos. Agronegócio, patronal, produção voltada ao mercado, externo, grandes latifúndios. Bom, se o Brasil predomina latifúndios em área ocupada, vou sempre falar isso aí porque é muito importante, tá? Nós temos um outro detalhe, lamentavelmente, que seria o que? Seria terras improdutivas. Terras que vão para especulação imobiliária, de valorização econômica, sem valorizar o que é a produtividade. Eu compro uma propriedade, deixo ela valorizando lá quietinha, certo? Depois eu vendo pelo dobro, triplo do preço. Não é? Como acontece com os terrenos de uma cidade. Tem gente que não compra terreno na cidade, novo loteamento, para quê? Ele não quer morar lá. Ele compra o terreno para quê? Para ele sofrer uma valorização com a melhoria da infraestrutura, da ocupação daquela área, aí daqui 5, 10 anos está caro pra caramba, eu revendo aquilo ali com preço mais alto. Especulação imobiliária, pessoal. O campo é a mesma coisa, isso é um problema muito sério. Não é? O Brasil predomina terras improdutivas, talvez a exceção aí é a região sul, por causa do predomínio da agricultura familiar. E aí nós temos um outro fato, terras devolutas. O que é isso? Terras devolutas. Terras que são públicas, mas sem uma utilização econômica nesse detalhe aí, né? Então o próprio Estado, o próprio governo não ocupa essas terras. O que eu tenho que fazer? Terras improdutivas, terras devolutas? Distribuir essas terras para famílias dos sem terras. Estarei fazendo o quê? A famosa reforma agrária. Olha só que legal. Por que a reforma agrária é importante? Porque a reforma agrária faz a distribuição de terra, a distribuição de renda, valoriza a agricultura familiar, produção para o mercado interno, e como a agricultura familiar é menos tecnológica, gera muita mão de obra, gerando emprego. Então a reforma agrária é um processo de inclusão social, pessoal. É um processo de inclusão social. Dá para usar isso numa redação, entendeu? Ficou esperto? Dá para usar isso numa redação, por exemplo. Reforma agrária, inclusão social. Então, essas terras improdutivas, principalmente, têm que ser desapropriadas. Lógico, não são tomadas, não pode o Estado tomar, certo? O Estado, então, vai adquirir essas terras, tá? E vai passar para os sem terras, fazendo a reforma agrária. Quais são os principais movimentos sociais por reforma agrária? Via campesina, tá? E o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o famoso MST, por exemplo, que usa que tática? A tática de invasões de terras, produtivas ou não produtivas, isso acontece, isso é real, e o bloqueio de estradas, rodovias, ferrovias, por exemplo, exigindo aí a atenção das autoridades para o fato da reforma agrária. Então, vamos recapitulando, a reforma agrária é importante para o país? Lógico que ela é importante para o país, a reforma agrária, para acabar com as terras improdutivas, para acabar com as terras devolutas e fazer uma inclusão social. Olha como é fundamental isso aí.
Só que o Brasil é marcado por conflitos de terra, certo? O que marca os conflitos de terra? De um lado eu vou ter fazendeiros, grileiros. O que são grileiros? Aqueles que ocupam a terra com título falso para ele ou para uma outra pessoa. Então vou ter fazendeiros, grileiros, madeireiros, por exemplo, não é? Construtoras nesse processo, tá? Garimpeiros invadindo terras. Do outro lado eu vou encontrar quem? Vou encontrar poceiros. O que são poceiros? Pessoas que ocupam uma terra ilegalmente, não é? Porque quer morar. O que ele defende? Ele defende o direito à posse da terra, uma reforma agrária. Eu posso associar poceiro com sem terra. Então vou ter desse lado aqui poceiros, os próprios sem terras, não é? Seringueiros, castanheiros, populações tradicionais. Quem que são as populações tradicionais? Quilombolas, seringueiros, os castanheiros, ribeirinhos, por exemplo. Tudo bem? Lembrar das populações tradicionais? Nós temos também um conflito com indígenas. Ambientalistas são assassinados, religiosos que defendem aí esses movimentos por uma melhor distribuição de terra também acabam sendo assassinados. Então o Brasil é um país ainda marcado por grandes conflitos de terra. Por que grandes conflitos de terra? O que alimenta os conflitos de terra no Brasil? Recapitulando simples: o predomínio de latifúndios em área ocupada, o predomínio de terras improdutivas, ainda uma grande concentração do quê? De terras devolutas. Do outro lado, movimentos sociais por reforma agrária. Qual a principal área de conflitos de terra no Brasil? Não é? Lógico que nós temos a expansão da fronteira agrícola para a Amazônia. Então nós vamos falar de quem? Quem pensou? Rápido. O famoso bico do papagaio. Não é isso? Olha lá. Tocantins, Pará, Maranhão, uma região de expansão do Mapitoba, o Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, a grande expansão do ciclo da soja, vamos dizer assim, expansão da soja nessa região aí. Então, uma região que envolve conflito de grileiros, sem terras, assassinato de ambientalistas, indígenas, religiosos, por exemplo. Legal? Aí que foi Eldorado dos Carajás, infelizmente tivemos assassinato. Dorothy Stein, a missionária americana, por exemplo. Aí. Tudo bem, pessoal? Então, por que ela é conservadora? Um abraço. Até mais. Geografia Salvando Vagas. Professor Garotão Mercim. Um abraço.